E como é que os maçons deveriam utilizar isso? Se infiltrar, se possível, sem que as pessoas soubessem que eles eram parte da maçonaria, e utilizassem o sistema religioso, por exemplo, como massa de manobra para quando eles quisessem influenciar o sistema político, eles conseguissem. Eu acredito que, olhando os rumos, principalmente da inteligência artificial, a gente consegue ter um avanço muito rápido da tecnologia. Um exemplo, imagens que eram criadas com inteligência artificial, há 2 anos atrás, eram imagens esdrúxulas, eram péssimas. Olha agora, com esse novo ChatGPT 2.0 aí que eles criaram, a parte de imagens, cara, as imagens estão quase que 100% realistas. Tem muitas pessoas que já são enganadas por imagens e vídeos de inteligência artificial e que não conseguem distinguir o que é real e o que é inteligência artificial, entendeu? Então imagine isso daqui 10 anos, com a própria inteligência artificial se retroalimentando e acelerando o processo de inteligência mesmo, né? Quando eles alcançarem o que o sistema chama de uma superinteligência, aí o negócio acelera e fica feio. Vai ficar feio para os seres humanos. Mas o que tu disse, cara, vai muito além disso, né? Porque olha só, eu não tenho chip, né? Sim. Você coloca o chip, você é extremamente muito mais inteligente que eu. Certo. E até mesmo o robô humanoide é extremamente inteligente. Sim. E aí, eu, para não ficar em desvantagem no mercado de trabalho, no mundo competitivo, sim, eu não vejo outra saída a não ser botar o chip, né? Isso foi o Elon Musk que disse, tá? Tá. Existem vídeos dele falando sobre exatamente isso que você tá dizendo aí. Você captou perfeitamente a mensagem. Sim, esse é o plano. O É plano é que todas as pessoas tenham um desejo de colocar isso. Então, por exemplo, hoje, para você adquirir inteligência, para você adquirir uma capacidade de profissional, você tem que estudar muito, você tem que ler muito, você tem que se dedicar muito pro trabalho. E tudo isso se resolveria com o cara aceitando ser essa cobaia e viver sob o controle, né? Sim. De alguém. Sim. E aí o cara, do cara mais simples, ele levou o corpo dele, a máquina biológica dele, entregou para a máquina tecnológica. Ele, em questão de uma programação, ele passa a ser uma potência. Exatamente. Porque qual é o lance, né? Começa com esse chip, mas o nosso corpo, mesmo tendo chip, ele ainda é um corpo humano. Então qual a ideia? O cara que não tem um braço, usando o chip da Neuralink e conseguindo movimentar esse braço robótico via ondas cerebrais, ele vai querer ter um braço, mesmo que seja um braço robótico. Só que vai existir em certo momento a possibilidade dos caras trocarem todas as partes do seu corpo justamente para que você viva muito mais. Imagine o cara tendo um coração agora, que é um coração munido já de um sistema robotizado. É um coração que você não vai ter um infarto fulminante, por exemplo. Sim. Você vai ter todas as ligações ali já feitas com uma tecnologia que vai fazer com que você possa viver muito mais. Quando você tem todas essas implementações de transhumanismo, você vai ter uma busca em massa de pessoas que vão seguir esse plano. E esse plano, no final, é um plano de amantes do mundo físico, pessoas que já sabem que não vão ter a vida eterna por diversos motivos. Um deles, aí a gente entra num tema muito louco, que eu costumo dizer aí que no início da humanidade, antes do dilúvio, houve uma contaminação no DNA, né? E aquele livro de Enoque, que é um livro apócrifo, Sim. ele traz isso para nós, né? O livro de Gênesis começa falando sobre isso, né? De anjos que caíram dos céus e contaminaram a raça humana. O livro de Enoque vai a fundo nisso. E eu costumo dizer que existem descendentes desses caras ainda hoje e que eles já sabem que eles não herdarão a vida eterna e são claramente inimigos de Deus. E eles estão por trás de toda essa tecnologia, porque esses anjos caídos ensinaram muitas coisas aos homens. Ensinaram sobre medicina, ensinaram sobre criação de armas, de espadas, por exemplo, na época. Ensinaram sobre guerra, controle de território. Ensinaram as mulheres a se maquiarem para seduzir os homens. E por aí vai. Então, tudo que a gente vê hoje que envolve inteligência artificial é um conhecimento que poderia ser considerado um conhecimento proibido, né? E hoje temos descendentes desses caras nesse meio. Então eles buscam isso e eles vão fazer de de uma forma sedutora, com que a população vá indo nessa vertente e aceite isso.
né? Esse é o maior embate que existe no mundo quando a gente enxerga o espiritual, lendo as escrituras, os planos de Deus, Apocalipse e tudo mais. Ô, Thiago, e por que agora, irmão? Assim, qual é a tua interpretação? O que você estudou sobre isso? Por que agora, no segundo milênio, tinha que... Nós já estamos aí... Sim. A gente acredita que é por conta da Revolução Industrial, depois da Revolução Tecnológica e tudo isso. Mas se esses conhecimentos já foram adquiridos lá atrás, por que agora? Eu acho que tudo, o Glauber, veio... Tudo veio se formando para que chegasse nesse momento, e calhou de ser um momento em que a quarta revolução industrial está sendo instaurada e o avanço da tecnologia é muito rápido, entendeu? Então, por exemplo, há 10 anos atrás a gente nem imaginava sobre isso de inteligência artificial. Ninguém nem falava sobre isso, né? A inteligência artificial chegou mais ou menos em 2021, 2022, e olha quão rápido ela avançou até 2026. Olha os planos que existem em cima disso. Então, quanto mais rápido esse avanço for, mais rápido tudo isso vai acontecer. Eu acho que, infelizmente, calhou de nós estarmos vivendo justamente nesse tempo, cara. Porque se a gente estivesse vivendo há 50 anos atrás, não teria nada disso. Porque assim, foi rápido, né? Se você pensar que vem a internet. Sim. E aí vai vir, né? A gente já falava da internet das coisas, né? 5G, a gente já estava prevendo que o mundo seria assim, né? E agora nós temos a IA. No primeiro momento, a IA que engana a gente num vídeo. Você vê um vídeo ali, você tá numa conversa, numa videoconferência. Sim. É um robô e você acha que é uma pessoa. Só que agora você já tá falando de uma matéria física, né, biológica, controlada por uma máquina. Eu não sei se você viu, saiu uma notícia ontem que aquela Susan Dell, que é a CEO da Dell Technologies, né? Sabe aquela marca Dell de computadores? O pessoal deve saber aí em casa. Essa mulher investiu $1 bilhão em um centro médico que vai ficar pronto em 2030. E esse centro médico ele vai ser praticamente todo controlado por inteligência artificial. Então isso vai calhar com aquilo que o Elon Musk falou a respeito dos médicos não precisarem mais se focar tanto na profissão. Elon Musk avisou que pessoas que têm interesse em fazer medicina não precisarão mais fazer medicina, porque vai ser um trabalho desnecessário, até porque a inteligência artificial vai dominar isso aí. E quando você vê um investimento pesado desse de $1 bilhão que ela fez lá no Texas, nesse centro médico, você percebe que os planos estão a todo vapor. E esse centro médico vai ser um dos centros médicos que vai ser usado para transhumanismo. Quando a gente chegar lá daqui 4 anos, a galera vai entender sobre isso e vai ver. Posso puxar uma vertente totalmente diferente agora do que a gente tá falando? Claro. Sabe como é que começa esse transhumanismo? Sabe como que eles iniciaram a implementar isso na mente das pessoas? Não é de agora. Eles começaram lá atrás, com uma agenda que envolve a troca de sexo biológico das pessoas. Pode perceber que muitas dessas agendas e muitos desses agentes do sistema, pessoas que estão envolvidas com a marionete da indústria musical, pessoas que estão envolvidas com Hollywood, eles vão ser agentes de propaganda para que pessoas não tenham controle sobre o próprio sexo. Homem que quer ser mulher e mulher que quer ser homem. E eles utilizam filmes, séries, músicas, mensagens subliminares e por aí vai, para fazer com que crianças, jovens, adolescentes comecem a ter dúvidas do próprio sexo desde pequeno, comecem a acompanhar ídolos nos filmes, nas músicas, que vão começar como uma boa moça, por exemplo, um bom rapaz, e vão, no meio dessa carreira, tomar um rumo completamente diferente, vão também fazer a mudança sexual, e essas crianças vão ser programadas mentalmente para que elas também tenham essa mudança de sexo. É por isso que o Epstein, por exemplo, investia ali milhões de dólares, né, na parte de transição sexual de crianças de 3 anos. É por isso que o prefeito de Nova York, esse novo que chegou, já chegou investindo $60 milhões, falando que crianças de 3 anos podem fazer a modificação de sexo e por aí vai. Por quê? O transhumanismo começa quando eles fazem uma distorção na mente biológica do ser humano. Então eles começam fazendo que as pessoas não saibam exatamente qual a sua sexualidade real,
buscam que a população seja andrógena, assim como o Baphomet que a gente citou, que é homem e mulher no mesmo corpo. E no final das contas, essa pessoa que já está controlada mentalmente pelo sistema é uma das pessoas aptas a aceitarem esse transhumanismo que virá no futuro. Então começa com toda essa jogada que mexe. Por isso que a gente vê cada vez mais a própria agenda fazendo propaganda disso com mais força, entendeu? Você vai ver isso nas Olimpíadas, você vai ver isso na Copa do Mundo, você vai ver isso nos filmes. E os caras vão batendo cada vez mais nessa tecla para que mais pessoas se acostumem com tudo isso e aceitem isso. Então, irmão, mas quem é mais poderoso? A máquina ou Deus? Porque é o seguinte, o cara não quer morrer, o cara quer prolongar a vida dele aqui, certo? Sim, sim. Mas quem deu o sopro da vida foi o Criador. E outra coisa, a Bíblia fala que no final dos tempos as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Exatamente. A imortalidade humana. Sim. Você entende? Eles vão tentar morrer, mas não vão conseguir. Porque eles vão se arrepender em certo momento. Quando eles estiverem buscando a morte e não encontrarem a morte, é porque eles já vão estar num corpo robótico. Você não vai ter como morrer. Não tem volta. Não tem volta, entendeu? Então ali, quando você aceita o transhumanismo, você já negou o templo de Deus. Sim. Deus fala que... A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus vai habitar no seu corpo, Glauber. No meu corpo. No corpo das pessoas que estão assistindo. Por quê? Nós somos um templo não feitos por mãos humanas. No dia em que o cara aceitar jogar fora esse templo aqui, que é uma máquina altamente inteligente, cara. O nosso corpo é uma máquina, entre aspas, altamente inteligente. Eu não tô falando uma máquina no sentido robótico, não. Eu falo que é algo... Se você raciocinar, o nosso corpo é algo que foi muito bem pensado e planejado, né? É algo altamente complexo e perfeito, né? Então, quando você nega isso, justamente para viver mais alguns anos nesse mundo físico, que é um mundo ruim, você negou o templo de Deus, você negou o Criador. Então, quando as pessoas chegarem nesse estágio, eu acho que... Assim, eu tô dando minha opinião agora. Pra mim, eu acho que já era, entendeu? Porque Deus habita no seu coração hoje. Obviamente, de forma espiritual. Mas quando você nega o próprio Criador, você aceitou o mundo físico, né? E Cristo é bem claro nas palavras que ele deixou, né, há 2000 anos atrás. Olha, onde estará o seu tesouro, também estará seu coração. Perfeito. Não juntem bens nessa terra. Juntem bens no reino dos céus, que lá a traça e a ferrugem não consomem. Então, o que ele tá falando? Não tá falando pra galera, pô, não é pra você não trabalhar, não ganhar dinheiro, ser um pobretão da vida. Não. É pra você não colocar o seu coração nos bens materiais. É pra você não colocar o seu coração nesse mundo físico. Porque, como ele diz, o mundo jaz no maligno. Deus, ele tá no controle de todas as coisas. E o plano disso tudo faz parte do plano de Deus. Por isso ele te deu a vida eterna. É um escape de todas essas coisas. Entendeu? Então, eu não vejo que Deus falhou ou que ele não está conosco. Pelo contrário, eu vejo que ele deixou muito bem avisado, por exemplo, no livro de Apocalipse, tudo o que iria acontecer. Avisou que esse mundo é um mundo ruim. Cristo, quando veio, foi tentado, por exemplo, por Satanás. Satanás ofereceu para ele as coisas desse mundo. Pô, levou ele lá no pináculo do templo e falou, cara, olha para cá, olha para baixo. Tudo isso pode ser seu. Dinheiro, riqueza, poder. Se ajoelha aí diante de mim. Eu te dou tudo isso. Então quem controla esse mundo físico? É o próprio Satanás, entendeu? Então é como se Deus entregasse o mundo físico para ele e falasse, cara, essa porcaria aí é algo finito, algo que estraga, algo que acaba. Isso aí é seu. Uma hora vai acabar, vai apodrecer. Mas a vida eterna aqui é comigo. E nós, cara, a gente tá na peneira aqui, né? Busque o reino dos céus com veemência, com força. Encontre a porta estreita, seguindo ao próprio Cristo. E você não vai ter nada de ruim que tá nesse mundo aqui. É isso que eu enxergo. Sensacional, irmão. E na verdade eu te perguntei por que agora, né? E somos privilegiados, né? Por viver esse tempo, não acha? Sim, eu acho, porque com tudo aí você poder fazer a opção, né? Sim. Por Cristo. Sim. Eu acho assim que esse tempo ainda é um tempo bom, Glauber. Mais pra frente vai ser pior. Eu acho que mais pra frente vai ser um negócio mais cruel, entendeu? Mais pra frente vai ser um tempo mais sombrio do que esse tempo que a gente tá vivendo. Irmão, eu penso o seguinte, cara, a gente... A nossa geração, né, fica se questionando um monte de coisa, né? Primeiro essa evolução tecnológica, tudo isso,
ser comandado por máquina, transhumanismo, como tu tá abordando, e nós que somos pais de crianças pequenas, né? Sim. Nossa geração. Sim. Pô, nós vamos deixar os nossos filhos nesse mundo aí, né, cara? Então tu falou em 45. Pelo que eu vi, você tem um bebê. Fez 10 meses essa semana. 10 meses, então. Quando ele tiver com uns 14 anos, estamos em 45, irmão. Sabe qual é o lance? Nós... 14 não, desculpa, né? 19. Nós, ô Glauber, que somos pessoas que... Somos pessoas boas, entendemos sobre o Criador, a gente não deve se acovardar, né? Tanto é que quanto mais eu consiga trazer a minha mensagem às pessoas, mais uma vez eu te agradeço até a oportunidade de estar por aqui, mais eu vou fazer. Eu pego a minha filha e eu pretendo ter outros filhos ainda, né? Eu vou pegar cada um deles, instruir ele das melhores formas possíveis para que eles saibam lidar com esse mundo e para que eles possam ser agentes também da disseminação do mesmo ensino que Cristo deixou 2000 anos atrás, para que mais pessoas por eles possam enxergar o caminho e entenderem que há uma saída de todo esse mundo. Eu acho que a nossa missão é essa aqui, entendeu? Então esse é o legado que a gente consegue deixar por eles. Vai ser árduo, cara, vai ser difícil. É como Cristo disse, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas eu não deixo vocês sozinhos. Vocês não estão órfãos. Eu mando com vocês o Espírito Consolador, entendeu? Perfeito. E se toda essa leitura estiver correta, nós somos privilegiados, porque nós vamos ver... A gente tem duas opções, ou se acovardar e ficar chorando, ou ir pra pancada, velho. Vamos pra briga, entendeu? E por aí vai. Então, eu acho que a saída principal é essa. Irmão, o que eu acho? Em relação a esse tema aí, e também voltando ali pro início do nosso papo, né, que era a maçonaria. A gente saiu bem, né? Não, porque tá tudo conectado. Uma coisa vai buscando a outra. Tá tudo conectado. E aí nós começamos a falar sobre a influência na política e na religião. A provocação do nosso papo hoje, na thumb, né? Na chamada do vídeo, é falando do satanismo na política. Sim. Mas, pelo que tu me contou aí agora, até aqui, tudo isso é um plano satânico. Sim, de controle desse mundo que já é do maligno, já está escrito lá na palavra do Senhor. Sim. E a instituição maçonaria exerce uma influência muito grande, não só ela quanto outras, né? Nesse mundo dominante, esse mundo ocidental, sobretudo. Sim. E aí você falou que desde a Constituição de Brasília já tem... tudo tem um código e tudo tem a mão deles por trás. Eu quero que você fale mais sobre isso. Vamos falar mais. Existe um homem que se chama Albert Pike. Ele foi um dos maiores maçons dos tempos modernos. Ele viveu mais ou menos ali no ano de 1800 e alguma coisa. E ele deixou instruções que até hoje são seguidas pela maçonaria. Albert Pike, ele disse que 2 sistemas que melhores poderiam ser utilizados o sistema político e o sistema religioso. E como é que os maçons deveriam utilizar isso? Se infiltrar, se possível, sem que as pessoas soubessem que eles eram parte da maçonaria, e utilizassem o sistema religioso, por exemplo, como massa de manobra para quando eles quisessem influenciar o sistema político, eles conseguissem. Então o que eles fazem? Existem muitos pastores hoje que são maçons e que ninguém sabe. Eles estão ali infiltrados. Até porque a maçonaria, ela não venera Cristo. A maçonaria, ela vai venerar Salomão, que foi o construtor do primeiro templo de pedra lá atrás. Né? E por incrível que pareça, esse episódio aqui virou um episódio que a gente tá falando muito de Bíblia, cara. Virou quase um episódio que envolve esse tema religioso, né? Mas não tem como falar sobre isso e não comentar sobre essas raízes, né? E que bom, porque nós estamos falando de tudo que está oculto, estamos falando da verdade, né? A verdade, que é a Bíblia. É o principal, Salomão, ele foi o primeiro construtor. Eu já citei aqui que a palavra maçom significa construtor, né? Salomão construiu o templo de pedra. A maçonaria, ela vai venerar Salomão e não venera Cristo. Então, quando você olha a história de Cristo, você vê que o embate dele foram com sacerdotes do templo. Tanto é que no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, mostra que os sacerdotes se reuniram junto com o sumo sacerdote em certo momento para planejarem como eles iriam matar a Cristo. Porque as palavras de Cristo, elas vieram pregar contra aquele sistema religioso. A palavra igreja
ela é derivada de um termo que se chama eclésia, que são os chamados para fora.